Família palmeirense, Palmeiras se preparando para enfrentar um Internacional, né? Jogo importante, né? Tudo indica que vai ser a estreia de Andreas Pereira. Chegou, vai vestir a camisa, vai para o campo, não tem isso de adaptar, né? Até porque jogador experiente, conhece o futebol brasileiro, sabe como é que funciona aqui. Então, sem sombra de dúvida, vai para o jogo, né, pessoal? Claro, o torcedor palmeirense está naquela expectativa, depois de alguns dias de folga, que Abel Ferreira tenha conseguido melhorar mais um pouco ainda a equipe, né, tinha deixado mais entrosado, né, tinha deixado uma equipe bastante ofensiva, principalmente agora com o Andreas Pereira, que é aquele cara que pega a bola e liga do meio campo ao ataque, né, sem sombra de dúvida, Palmeiras vem forte nessa sequência, né, claro, a mídia discutindo ali também se o Palmeiras tivesse ainda na Copa do Brasil, era um dos favoritos, discutindo que o Palmeiras no Campeonato Brasileiro é um dos favoritos, e sem sombra de dúvida, né, pessoal? O Palmeiras estivesse na Copa do Brasil, para mim seria o grande favorito. Para mim seria o grande favorito. E no Campeonato Brasileiro é um dos favoritos, apesar de estar atrás do Flamengo, né, do Cruzeiro, mas por pontos perdidos, né? É um ponto só do Flamengo, sem sombra de dúvida, é um dos grandes favoritos, né? Vamos ver o que a mídia traz sobre isso. Créditos do vídeo Band Esporte, Placar TV, link na descrição. Vamos acompanhar. Fala a verdade, gente. Essa Copa ficou bem mais interessante sem o Flamengo e Palmeiras, que seriam claros favoritos. O futebol brasileiro vive. É legal mesmo, porque sem Senão Flamengo. O âncora já. Fichas, âncora. 10. Ia ser 5 para um, 5 para outro, 0 para o resto. Mas assim, eu acho verdade isso que ele fala. É legal, interessante isso. Vocês não acham? Porque o Palmeiras e o Flamengo seriam favoritos. Aí agora os 4 que estão lá são equilibrados. Isso é muito legal. Vessa, o âncora deu uma sugestão para a gente mudar para o brasileiro. A gente pode fazer essa pergunta para o âncora. Âncora, no Brasileirão, fichas, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, para a gente mudar para o Brasileirão. Quero ver, vamos ver. Minhas fichas? Flamengo 5, Palmeiras 5, Cruzeiro 0. Aí, tá vendo? Então isso que eu queria. Beleza? Estabeleceu, né, Versoni? Eu achava até que ele ia mandar um 6-4 pro Malvadão. Mas eu também achei, mas tudo bem. Tá bom. E aí, vocês? Então, manda a cifra de vocês. 5 pro Flamengo, 4 pro Verde e 1 pro Cruzeiro. Eu tô nessa daí do Arnaldo. Achou um bom palpite. Não abrindo mão do Cruzeiro. Você, Massa? Cara, eu vou dar 6-4 pro Melvin, porque tem um ponto à frente. Só isso. Senão era 5-5. E aqui eu vou dar 10 fichas pro Paulo Gonçalves mandar um elogio para nós. 10 fichas, Paulo Gonçalves. Manda aí, fala assim, vocês são legais. Manda para nós aí, que você vai ganhar 10 fichas da gente. Nossa, esse cara existe mesmo? O Paulo Gonçalves? Claro, deixa ele. Aqui, eu gosto dele. Tá alimentando o debate. Tá alimentando o debate, nosso Paulo Gonçalves. Muito obrigado. Bom, Campeonato Brasileiro, então, a rodada... A gente passou a rodada ontem, a gente já palpitou ontem, para quem está perguntando aí sobre os palpites, a gente já palpitou ontem. E aí a minha pergunta que eu faço a vocês é: se vocês fossem torcedores do Palmeiras, ou do Flamengo, ou do Bahia, ou do Cruzeiro, em que lugar vocês gostariam de estar nessa rodada? Enfrentando quem? O Juventude fora, o Inter em casa, ou um confronto direto contra o Bahia ou contra o Cruzeiro? Arnaldo Ribeiro, boa tarde, satisfação. Eu preferia jogar na minha casa contra o Inter nesse aspecto. E acho, só para incrementar um pouco, como Flamengo e Palmeiras estão nas duas frentes com muita força, eles têm a Libertadores no meio da semana e uma outra rodada do Brasileirão entre os jogos da Libertadores. Aí eu queria ser ainda mais o Palmeiras, porque o Palmeiras joga contra o Inter e contra o Fortaleza em casa, as duas, e o Flamengo joga contra o Juventude fora e tem o clássico o Vasco. O Cruzeiro, eu não queria ser o Cruzeiro, eu queria que o Cruzeiro, depois de classificar contra o Galo, eu quero 15 dias de férias, né? Então eu acho que eu queria ser o Palmeiras nessa rodada. E na próxima também. Vessa. Claramente e com tranquilidade o Flamengo. O Juventude tem menos 22 de saldo, 12 derrotas no Brasileiro, é o time que mais perdeu no Campeonato Brasileiro, 22 negativo de saldo. Eu não tenho a menor dúvida que seria o Juventude. Você queria encarar o Juventude fora? Muito.
Mas Nesse cenário que você mandou, vou te dar uma estatística. Você que é um homem que gosta de estatística, vou te dar uma estatística. O Flamengo não ganha do Juventude em Caxias desde 1997. É muito louco. Ah, mas o Juventude ficou muito tempo fora da Série A. Verdade, são 10 jogos. Tipo assim, 5 empates e 5 derrotas. É um negócio assim. É um negócio meio maluco. Você que gosta dessas coisas, né? Que você estava falando, tipo assim, o Sport sempre ganha do Grêmio. O Atlético Mineiro, Paulo, né? Desses times que tem coisas com outros. É inexplicável, né? E essa é uma do Flamengo, estranhamente, né? Mas diga lá, Massa, e você? Quem você gostaria de ser? Eu gostaria de ser o Flamengo também. Nessa aí eu concordo com... É mesmo? Por quê, cara? Você vai encarar o Inter com o pneu arriado fora em casa, pô? Não, mas a diferença do Flamengo pro Juventude é muito grande, né, gente? Aí eu não posso brigar com os fatos. A diferença é muito grande. Ah, não vai jogar o Jorginho. Tudo bem, mas tem o Alan, tem o Péricles, tem o Zezinho, Paulinho, Luizinho, o Guinho, Marcinho. O Carpini está excelente, fazendo a grande campanha de G4 com o Carpini. O Juventude melhorou, mas aí vou ficar só olhando o jogo, torcendo, né, secando, porque o Flamengo joga depois do Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar em casa, claro, isso tudo não é brincadeira, a gente vai acompanhar o jogo, mas não dá. O Flamengo, cara, a diferença do Juventude para o Flamengo é de 6 vezes. A diferença do Inter para o Palmeiras, de nível de jogador, é de 2 vezes. Não acho tão diferente assim. O Palmeiras é melhor, é favorito, é mais time, mas não tem tanta diferença assim. Acho que Inter e Juventude tem muitas diferenças, né? Eu acho que você está exagerando um pouco, Massa. Eu acho que o Palmeiras em casa, a possibilidade de ganhar do Inter, para mim, é bem grande, assim. Ainda vai ter o Andreas, não vai ter o Andreas Pereira? Mas vem cá, a possibilidade do Palmeiras ganhar do Inter, eu admito que é boa. O Palmeiras tem que... Aliás, o Palmeiras esse ano ganhou do Inter lá, que foi quase um milagre o Palmeiras ganhar do Inter do Beira-Rio, né? E tem que ganhar de novo, se quiser brigar para ser campeão brasileiro. Agora, gente, não dá, né? Se olha para o Inter, olha para o Juventude, no Campeonato Brasileiro, inclusive, a diferença do Flamengo para o Juventude é maior. Mas, enfim, sim, Palmeiras terá o Everton, o Everton, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal, Andréas Pereira e Maurício, Flaco Lopes, nosso querido Vitor Roque e o Felipe Anderson. Esse deve ser o Palmeiras, se não acontecer nada hoje, treinamento, ou amanhã cedo, né? Esse deve ser o Palmeiras para amanhã. O Andrés deve estrear, já está em forma, treinou bem, foi para a Bolívia passear, né, Nono? Para que levar o Andrés para a Bolívia, Nono? Voltou, tá aí, veio no avião do Corinthians e tal, beleza, e tá tudo certo. Tem que pôr os caras para jogar. Tem muita qualidade. O Veiga voltando, Bruno Rodrigues voltando, no departamento médico não há ninguém. Muito bem. Agora o Flamengo não tem Jorginho, é isso, né, Arnaldo? O Flamengo não tem Jorginho, não tem outros jogadores. Léo Ortiz está suspenso. Deixa eu fazer o cálculo aqui. O Flamengo vai empatar, vai a 48 e o Palmeiras vai às 46. Então, o Palmeiras vai ser o líder por pontos perdidos. Você? Malvadão, porque o Palmeiras não ganha do Inter e o Malvadão ganha em Caxias. Vai ser o Flamengo ainda. Para o Palmeiras ser líder por pontos perdidos, o Flamengo tem que perder do Juventude. É verdade. Porque o Flamengo tem uma vitória a mais. O Marcos Antônio se incomoda aqui, ele fala, pontos. Pessoal, vale lembrar que o Flamengo lá faz tempo que não vence o Juventude, né? Então, para mim, não é novidade, né? O empate ou até mesmo a derrota é do Flamengo, né? E o Palmeiras aí a gente espera uma bela vitória, né? Uma bela vitória, uma bela atuação, um belo jogo, né? Uma bela estreia de Andréas Pereira, né, pessoal? Os perdidos não existe, gente. Ele está aqui desde o começo defendendo a bandeira dos pontos. Não, existe sim. Existe aproveitamento. Por isso que a gente fala de pontos perdidos. Até agora, Flamengo perdeu X pontos. O Palmeiras perdeu X pontos. No campeonato, o Palmeiras tem -1 de diferença.
Existe sim. Agora, é preciso, e ele tem razão, se for esse o aspecto, é ganhar o que falta. Aí são outras conversas. Palmeiras tem jogo contra o Juventude, aí iguala com o Flamengo, aí o Flamengo tem jogo contra o Sport e o Palmeiras vai a Vila Belmiro jogar com o Santos. É isso. Muito bem. Pois é, pessoal, a mídia discutindo, né, o Palmeiras aí que vai entrar em campo para enfrentar o Internacional, né? É um jogo, não é fácil, pessoal. Não é fácil, é jogo complicado, é jogo difícil. Mas eu acho que o Palmeiras tem plenas condições de fazer um grande jogo. E, inclusive, a torcida está nessa expectativa, né? Um grande jogo, um bom desempenho, uma boa vitória. Uma boa estreia, né? Com Andréas Pereira. Sem sombra de dúvida. Vai ser aquele jogador importantíssimo, né? Para esse jogo, né? Principalmente para dar aquela... Como é que a gente possa definir? Aquela ligação, né? Meio campo. Defesa e meio campo, né? Acho que vai ser importantíssimo. E tomara, né? Tomara que Andréas Pereira consiga fazer um excelente jogo, né? Um excelente jogo. E tomara que o Palmeiras consiga, né? Consiga mostrar um bom desempenho. Claro, pessoal, a gente sabe que é campeonato brasileiro, todo jogo vai ser difícil. Não, eu não creio aqui em jogo fácil. Eu vejo muita gente dizendo, não, esse é jogo fácil, jogo fácil. Não. Jogo fácil do campeonato brasileiro não existe. Às vezes você pensa que o jogo vai ser fácil. Aí o que é que acontece? O jogo se torna difícil, pessoal. Então acho que é melhor o torcedor palmeirense ficar naquela expectativa que vai ser um jogo complicado, que vai ser um jogo difícil, para o jogo ser fácil. A verdade é essa, né? Tomara, né? Tomara, né? Tomara que seja um jogo ali onde o Palmeiras domine o adversário do início ao fim, né? Como eu sempre digo, né? Eu acho que o torcedor palmeirense sabe, né? Tem a consciência que a partir de agora a competição vai se afunilando. É importante você vencer. É importante uma boa atuação. Até porque o Palmeiras não vem mostrando um bom desempenho. O torcedor sabe disso. Abel Ferreira sabe disso. Chegou reforços e agora precisa mostrar desempenho, né? Então, eu acho que nada mais justo que uma bela atuação contra o Internacional, né? Internacional esse que precisa também se recuperar na competição, né? O Internacional está ali na parte de baixo. Então, sem sombra de dúvida, eles vão querer vencer o jogo, né? Eu acho que vai estar lotado o campo do Palmeiras. Até porque é a estreia de Andréas Pereira, pessoal. Então, quando se tem estreia, geralmente lota também, né? Mas é como eu digo, uma boa atuação será necessário, né? Para trazer o torcedor palmeirense novamente, né? Deixar o torcedor palmeirense confiante. Não estou dizendo aqui que o torcedor palmeirense não está confiante, pessoal. Claro que o torcedor está. Em pontos corridos, está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Vai pegar um River Plate ali nas quartas de final da Libertadores, ok? Mas o Palmeiras tem condições, né, pessoal? O Palmeiras tem condições de passar pelo River Plate, né? Mas para o torcedor já seria importantíssimo, né? Uma boa atuação aí contra o Internacional já para um meio de semana aí. Palmeiras fazer uma grande atuação e passar pelo River Plate, né? Eu sei que, como muitos dizem, né? Não, porque o River Plate, pessoal, concordo plenamente. O River Plate hoje, a gente pode dizer que não é aquele time que o torcedor palmeirense, sabia, né? Quem era o River Plate, né? O torcedor palmeirense sabia, a gente não é inocente, né? Mas hoje o River Plate não é mais aquela equipe, pessoal. O River Plate tá bem abaixo, né? Tá um nível bem abaixo. Então, sem sombra de dúvida, para mim, é mais do que favorito. Palmeiras é favorito passar pelo River Plate, né? Tem que ter muito torcedor aí, tem os antes, né? Tem os rivais. Tá preocupado, né? E quer que o Palmeiras não passe, né? Porque sabe, né? Eu sei que tem flamenguista aí que não quer que o Palmeiras passe, né? Com medo de pegar
pegar o Palmeiras em numa final, né? E o Palmeiras conseguir vencer de novo, né? Mas, pé no chão, jogo a jogo, a gente chega lá, né? Sem sombra de dúvida. Primeiro, uma grande atuação contra o Internacional. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.